Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Os Salmos 113 a 118 formam um conjunto de salmos litúrgicos, de salmos que eram entoados enquanto o povo de Deus, nas suas festas específicas, iam até Jerusalém adorar. Pentecostes, dedicação, eles iam até lá, Páscoa, e entoavam louvores a Deus, lendo e cantando esses salmos. Isso fica muito claro, porque esses salmos são salmos que realmente apontam para a pessoa de Deus na sua grandiosidade. O Salmo 113, que nós podemos ler aqui, fala disso, fala da grandiosidade de Deus. O verso 5 que nós repetimos diz: quem é como o Senhor? O Salmo 114 aponta um Deus poderoso do Salmo 113 que é libertador. O 115 diz: esse Deus todo-poderoso, libertador, tem uma honra singular, só a Ele é devida toda a honra. O 117 nos conclama a um louvor universal: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Um salmo pequenino, mas que chama a todos a louvar a Deus. E o Salmo 118, irmãos, nesse conjunto de leituras litúrgicas, fala da grande misericórdia de Deus. E a congregação deveria acompanhar, sempre lembrando que a misericórdia de Deus dura para sempre. E no meio desse conjunto litúrgico, irmãos, o salmista tem a inspiração de louvar a Deus e de pensar acerca desse Deus grandioso, que na verdade não precisaria do nosso louvor. É verdade isso, irmãos. Graças a Deus pela nossa equipe de louvor, graças a Deus porque nós louvamos a Deus, né? Mas a Bíblia diz em Apocalipse que os santos anjos de Deus clamam sem parar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação proclama a sua glória, não é isso? Salmo 19: os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E o salmista, irmãos, diante dessa realidade, vendo um Deus todo-poderoso, excelso, singular, único, digno de honra, que o elege, que o chama, que o ama, ele começa a pensar: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? O que darei a um Deus que não precisa de mim? O que darei a um Deus que tem os anjos a louvá-lo? O que darei a um Deus que tem me dado muito mais do que eu mereço? E foi acerca disso, irmãos, que eu fiquei pensando nas minhas férias. É curioso como Deus coloca as coisas no nosso caminho, desejando que a gente pense acerca dessas coisas. Fui passar as férias em Guarapari, depois passei alguns dias no Rio, e por vezes, irmãos, eu estava ali na areia, sentado, lendo um livro, e por 2 vezes, eu vi 2 pessoas, 2 jovens, sentados numa cadeira de roda, um, creio eu, com paralisia cerebral, mas eu podia estar ali sentado, lendo um livro, e aproveitando tudo aquilo.
Estávamos passeando de carro e passou um rapaz, ajoelhado no skate, sem pernas, se locomovendo. E eu estava me deslocando num carro bastante confortável. Pude nas férias visitar uma família e aconselhar essa família acerca de alguns problemas conjugais, familiares. Pastor tem férias, mas tem que trabalhar, né? Para isso que Deus chamou. Com alegria, graças a Deus. Irmãos, pude ter a bênção de falar de Jesus para uma senhora que um dia foi controladora, altiva e se encontrava sentada numa cadeira de rodas, com câncer nos ossos, e que nem podia mais se limpar sozinha, mas que pela graça de Deus pôde dizer que aceitava Jesus como Salvador naquela hora. E eu podia estar ali. E eu fiquei pensando, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? E olha, meu irmão, essa mensagem que Deus falou ao meu coração, eu acho que é uma mensagem para você também. Porque se nós pararmos para pensar, Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Essas coisas, irmãos, têm falado ao meu coração já há algum tempo. Eu não sei se os irmãos perceberam que há algum tempo eu tenho dito aos irmãos, e não por jargão, mas é algo que eu tenho procurado me conscientizar. As pessoas às vezes me perguntam, como vai, pastor? Assim, melhor do que eu mereço. Porque é verdade, irmãos. Meus amados, nós hoje, se não fosse pelo amor tremendo e maravilhoso de Deus, merecíamos inferno. Mas podemos esperar a graça dos céus. E eu gostaria que, começando o ano de 2002, que você pudesse ter no seu coração o mesmo desejo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você isso. Queria propor a você a se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu acho que eu posso retribuir ao Senhor essas coisas. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Meus irmãos, ao pensar acerca dessas coisas, a primeira coisa que eu pensei é que eu preciso dar a minha vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, o que eu preciso fazer é colocar aquilo que é de Deus antes daquilo que é meu. O Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 9, verso 23, nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? E ainda no livro de João, o Senhor Jesus diz que se o grão de mostarda caindo no chão não der fruto, ele fica só. Ou seja, se ele não abandonar a sua natureza de semente, ele não poderá cumprir o propósito pelo qual Deus o fez grão de mostarda. Irmãos, Deus nos elegeu para que dedicássemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Hoje de manhã ainda estávamos falando sobre isso.
Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E o verso 10 diz que Ele nos salvou pela graça, nos preparando obras, boas obras, de antemão. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Eu te conclamo a oferecer a sua vida. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, e se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, eu queria lhe convidar a entregar a sua vida a Jesus. E se você já tem, se Deus já lhe colocou dentro da sua família, eu queria lhe convidar a dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Amado, santifique-se mais. Você sabe aquilo que não agrada a Deus está na sua vida. Abandone essas coisas. Lute. Dê a sua vida para que Deus possa fazer dela uma bênção na vida de outras pessoas. Porque Deus deu a melhor vida por nós. Filipenses 2 diz que Jesus voluntariamente deu a sua vida por nós. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Irmãos, isso é tremendo. Porque Apocalipse diz que no final dos tempos, muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas nós, pela graça, estaremos juntos, louvando a Deus. O apóstolo Paulo compreendeu isso ao ponto de dizer que o morrer para ele era lucro e o viver era Cristo, significando que se ele precisava estar vivo, porque tinha que cumprir um propósito, que esse propósito fosse servir a Deus. Nós não precisamos ser o apóstolo Paulo, irmãos, mas Deus tem nos dado vidas com outras pessoas. Quando o Senhor Jesus diz que as pessoas precisam tomar a sua cruz e segui-lo, que as pessoas precisam se esforçar naquilo que é difícil, naquilo que é pesado, Ele está lhe chamando a entregar a sua vida para Ele de forma completa. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem concedido? Dê a sua vida. Aproveite enquanto você pode dedicar a sua vida. Nunca me foge, irmãos, da mente a figura de Robert Reed. Eu já falei sobre ele aqui. Estão lembrado deles, não? Aquele jovem que tinha um problema cerebral, ao qual ia fazendo que ele definhasse totalmente o seu controle motor, a sua força muscular, ao chegar ao ponto em que ele não podia fazer mais nada, e ele resolve ser missionário em Portugal, e ao pregar, ao ser colocado no púlpito, porque não podia caminhar, e ao passar as folhas da Bíblia, com o punho, ele começava dizendo: tenho tudo que preciso para ser feliz. Porque descobriu que o melhor para ele era dar a vida dele, ainda que fisicamente imperfeita, mas espiritualmente perfeita, para o Senhor Deus. Que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem concedido. Quantos benefícios, irmãos, materiais nós temos recebido do Senhor? Só o sustento, a vestimenta, já é um grande benefício. Pelo benefício material, eu lhe convido a retribuir a Deus
com a fidelidade do seu dízimo e das suas ofertas. É isso mesmo, irmão. E quero dizer que não falo aqui de dízimo como falam por aí, porque falo de dízimo como está escrito em Malaquias. Falo de dízimo como uma relação de fidelidade a Deus. O Senhor Deus, falando ao povo de Israel, através do profeta Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 6, fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É interessante, irmãos, que Deus, antes de falar do dinheiro e das ofertas, Ele diz: tornai-vos, pois, a mim, porque vós, os vossos pais, abandonaram os meus estatutos. Deus está falando de fidelidade, irmãos. É que Ele sabe que a fidelidade do crente normalmente começa no bolso. Segundo os pastores bem mais experientes e as pessoas que escrevem acerca de dízimo, diz que a última coisa que é convertida é o bolso. Irmãos, pela graça de Deus, a nossa igreja tem crescido ano após ano nos dízimos e ofertas. Mas sabe uma coisa? Tem crescido em valor, mas não tem crescido em número. A proporção de número de dizimistas e ofertantes em relação ao valor é muito menor. Ora, o que significa isso? Significa que nós temos muitas pessoas fiéis e cada dia mais fiéis e outras que ainda não entenderam que o dízimo é fidelidade. E olha, eu queria dizer para você o seguinte: estou falando de valor não, sabe por quê? Deus não precisa do meu dinheiro e nem precisa do seu dinheiro. Desculpe se eu estou sendo grosseiro, mas é verdade. Porque se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele faz com dinheiro ou sem dinheiro, porque Ele é o Senhor. Saiba disso. Ele é o Senhor. O que Ele requer de nós é fidelidade. Fidelidade. E é interessante, irmãos, que normalmente na Bíblia, Deus chama o povo para ser provado. E aqui, quando se trata de fidelidade relacional, quando se trata de retribuição com dízimos e ofertas, Deus diz assim: agora, provai em mim e vede, se eu não abrirei janela de bênçãos sobre vós. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Seja fiel, cumpra a sua palavra, porque amor requer fidelidade. E traga para Deus de volta aquilo que Ele tem concedido. Oferte ao Senhor com alegria. Às vezes eu fico vendo algumas ofertas, irmão, e eu falo assim: puxa vida, se eu pudesse dar uma oferta dessa. Mas Deus sabe, porque dá mais posses para um e menos para outro. E Jesus não está preocupado com o valor, porque quando todos encheram o gasofilácio de dinheiro, e eu fico vendo aquela cena das ofertas que Jesus presenciou, mais ou menos assim: o judeu mexeu a bolsinha, bateu porque era muito dinheiro, ofertei muito, sou bom mesmo. Mas o Senhor Jesus não falou dele. O Senhor Jesus falou da velhinha, que deixou 2 moedas, porque o Senhor Jesus estava falando de fidelidade. Misericórdia quero, sacrifícios não. O que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Ofereça a sua vida ao Senhor,
Nós cantamos por tantas vezes: quero o Senhor minha vida oferecer como oferta, não é? Não é isso? Ofereça a Deus, ou devolva a Ele as bênçãos materiais que Ele tem te dado. Olha, por favor, entenda bem o que eu estou dizendo. Se você tem problema econômico, resolva a sua vida, porque você não pode gastar mais do que você tem. Agora, se você tem problema econômico, eu vou desafiar você a uma coisa: seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Em nome de Jesus eu lhe desafio a isso. E eu não estou aqui falando de bênçãos maravilhosas, não. Estou falando só de Deus colocar a sua vida econômica em ordem. O que oferecerei ao Senhor por todos os benefícios? Em terceiro lugar, que Deus falou com o meu coração, irmãos, é que eu preciso oferecer o serviço. Se Deus me deu saúde, se Deus me deu disposição, se Deus me deu capacidade, se Deus me deu uma igreja, se Deus me deu uma família, se Deus me deu pessoas, eu preciso me dispor a servir. João, capítulo 13. O Senhor Jesus, antes da Santa Ceia, antes de anunciar sua morte, Ele lava os pés aos seus discípulos, texto que muitas religiões enquadram literalmente e se perdem no espírito. O Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, e nós hoje somos seus discípulos, irmãos, ou não somos? Eu procuro ser. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Dê o serviço, meu amado. Dê o serviço. Irmãos, tem irmãs aqui que tem uma ação social tão tremenda, que visita orfanato, que visita asilo, que visita pessoas, e está aposentada. Que bênção, irmão. Que bênção. Ela descobriu o prazer de servir. Sabe a coisa mais gostosa que existe no ministério pastoral, irmão? É servir as pessoas. Sabe por quê? As pessoas depois nos tratam com tanto carinho que nós nem entendemos. Mas era porque elas foram servidas. Goze desse prazer e dessa bênção. E seja um discípulo verdadeiro. Porque se chamamos o Senhor Jesus de Senhor e Mestre, nós precisamos seguir o seu exemplo. Eu tenho pedido a Deus que me ajude, para que eu possa dar a minha vida, para que eu possa dar a minha fidelidade e para que eu possa dar o meu serviço. Peço aos irmãos que orem por mim e peço a Deus que isso possa alcançar os irmãos. Porque foi isso que o salmista descobriu. Diante de coisas tão tremendas,
da grandiosidade de Deus, do seu poder e amor libertador, da sua misericórdia, ele descobre. E é interessante, irmãos, que ele fala isso, não só porque ele estava feliz, mas também porque ele teve lutas, mas sabia que Deus estava com ele. Olhem só o Salmo 116. Percebam nos primeiros versos que o salmista não está falando dessa gratidão apenas porque ele teve coisas boas. Ele teve sim coisas boas, mas também teve momentos difíceis. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amor, alegria, mas também lutas. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Quem é você nessa noite? Alegre? Triste? Não se engane. A nossa vida é um tobogã. Uma vida, no momento, nós estamos no alto. Em outros momentos, nós estamos embaixo. Aqueles que são mais velhos do que eu, com certeza podem dizer isso. Que já viveram muito mais do que eu, com certeza podem dizer isso. Mas Deus quer que nós retribuamos a Ele com a nossa vida, com a nossa fidelidade e com o nosso serviço, em qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe, irmãos.